que diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer. Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouviste subir. Amém. Amém. Pai querido, aqui estamos diante da palavra. Que nada venha trazer nesse momento, Pai, perturbar, Deus querido, o ouvir da tua palavra, o estudar da tua palavra, o estar, ó Pai, fixo naquilo que tu vem para cada um de nós nessa noite. Que nada venha tirar, ó Pai, de forma alguma, o ensinamento dessa palavra nessa noite. Que possamos aqui compenetrados no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, eu estava lendo um comentário do livro de Atos dos Apóstolos, do reverendo Justo Gonçalves. Ele é um mexicano que mora há muitos anos nos Estados Unidos, e ele esteve lá em São Paulo no ano de 2001, na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, em São Bernardo do Campo, e eu estava lá naquele ano de 2001, e ele proferiu lá uma palestra sobre a história da igreja. O reverendo Justo Gonçalves, ele é conhecido no mundo todo como uma das maiores autoridades, vamos falar assim, em história da igreja. História da igreja, desde a igreja de Jerusalém até os dias atuais. Inclusive ele tem uma coleção de livros que ele escreveu. Isso está em espanhol, português e inglês. A Era, aí vem a Era dos Mártires, número 1. Aí do número 2, a Era das Trevas, e vai até o número 10, o livro 10, que é a Era Inconclusa. A Era Inconclusa é a Era que estamos vivendo. Amém, irmãos? Interessante que quando ele deu um estudo lá no salão nobre, da Universidade Metodista de São Paulo, eu estava justamente com o livro de número 10. Dos 10 livros, eu estava no número 10, que era a Era Inconclusa. Por acaso, peguei o livro do número 10 da coleção, e fui lá, eu levei para ele autografar, Aí ele colocou assim, eu não me lembro bem a palavra que ele colocou no livro, ao Senhor e David Júnior, herdeiro desta era. Depois eu fui, olhei em casa, e vi que ele havia escrito isso. Eu falei, olha, um homem de sabedoria, nem eu me dei conta na época, e já passaram-se 25 anos, irmãos, 24 anos. Então, este homem aqui é um homem de Deus, é uma pessoa hoje com quase 90 anos, continua escrevendo, continua palestrando no mundo todo, em especial sobre a história da igreja, mas também sobre o Espírito Santo. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele escreveu esse livro aqui, 3 meses na escola do Espírito Santo, é um devocional, né? 3 meses na escola do Espírito. E esse texto que eu estou trazendo para vocês aqui nessa noite é um pouquinho daquilo que a gente tem estudado aqui neste livro, irmãos.
de Atos, depois o pessoal foi colocando o nome no livro, né? Atos dos Apóstolos, aquilo que os apóstolos fizeram. Mas poderia ter um outro nome esse livro: Livro dos Atos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque ele vai no início falando dos apóstolos, o livro de Atos, e de repente os apóstolos não são mais aquela pessoa que está em evidência no livro de Atos. De repente só começa a falar do Espírito Santo no livro de Atos. Amém, irmãos? Então, o livro de Atos poderia ser o livro dos Atos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Repita: Espírito Santo. Eu te quero. Espírito Santo. Eu te quero. Amém. Amém, irmãos. Você sabe que Jesus, quando foi, ascendeu ao céu, pode completar aí, estudar Atos capítulo 1, você vai lendo aí, enquanto eu estou falando, você vai lendo Atos 1, né? Ascensão ao céu, órfãos. O que é um órfão? É alguém que está sozinho no mundo, alguém que está esperando que alguém o acolha, o abrace e cuide dele, cuide dela. Vocês não serão órfãos, porque os discípulos estavam percebendo que Jesus, mais cedo ou mais tarde, não estaria com eles. Eles não estavam entendendo muito bem o que Jesus estava dizendo, mas Jesus estava anunciando que o tempo dele aqui na terra havia se cumprido. Amém, irmãos? Amém. Então, Atos do Espírito Santo, no versículo 6, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos não haviam entendido ainda a sua missão. Eles estavam preocupados se Jesus ainda havia ressuscitado, havia aparecido por eles durante 40 dias, e se Jesus iria fazer uma revolta, erguer ali um exército, uma cavalaria, e iria derrubar o Império Romano. Será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Mas Jesus respondeu aos discípulos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aqui, irmãos, tem um aprendizado. Nós muitas vezes queremos saber o tempo. Nós muitas vezes queremos nos colocar como aqueles e aquelas que sabem o tempo exato das que as coisas vão acontecer do meu modo, do meu jeito, com a minha competência, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer igual a mim. Jesus não nos concede, né, saber os tempos que estão reservados pelo meu Pai, pela sua exclusiva autoridade. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aguardando, nós temos expectativas, mas o que nós estamos fazendo realmente como igreja? O que eu estou fazendo como membro dessa igreja? E aqui não é a placa metodista. Um dia não vai ter metodista, não vai ter batista, né? Não vai ter assembleia, não vai ter congregação. Um dia vai ter um povo remido pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Eu e você somos um povo que Jesus comprou através da sua morte na cruz, da sua ressurreição. Amém, irmãos? E às vezes a gente fica pensando que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não ficar aqui, Deus vai levantar outra pessoa, irmãos. Amém?
Tem gente que tem medo quando o pastor vai dizer: ô pastor, como assim? Deus vai levantar outra pessoa. Se você não fizer, Deus levanta outro. Amém, irmãos? Deus levanta outro. Levanta outra. Porque a obra é dele, irmãos. Ela não é da igreja, não é do pastor. E nós temos que nos perguntar: em que estágio está a minha caminhada com Cristo hoje? Qual é o estágio que eu estou? Ah, pastor, eu apoiei a igreja há muitos anos, eu com a minha presença, trabalhei com criança, trabalhei no louvor, trabalhei na mensagem, fiz tantas coisas, agora eu quero descansar, pastor. Não. Amém, irmãos? Você não vai descansar. Ninguém vai descansar. Ah, mas eu dou minha oferta aqui, Deus abençoa, apoia o projeto tal, não sei o quê. Louco, louca, esta noite preencherou a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Ah, mas agora eu posso, dormir, estou com uma boa conta bancária, já tenho a minha casa própria, já troquei de carro, vivo as mil maravilhas, Não. Deus nos chama, irmãos e irmãs, a nós continuarmos essa obra. Eu estava vendo aqui hoje, nossos irmãos da Assembleia de Deus aqui em Cruz Alta estão completando 90 anos. E eu fico pensando: irmãos, olha só, 90 anos. Os pastores deles geralmente ficam 20, 30, 40 anos. Ficam muitos anos os pastores da Assembleia de Deus. E vão montando a liderança, e a liderança vai de pai para filho, e vem lá, um irmão vem outro irmão, e eles crescem. Crescem muito. A gente percebe que troca não é bom. O pessoal que às vezes é pragmático. Vou trocar, conseguir. Não. O que eu estou fazendo? Quantos obreiros nós temos hoje? Quantas obreiras nós temos? Você quer ser um obreiro do Senhor? Você quer ser uma obreira do Senhor? Nós não podemos ficar aqui parados como os discípulos estavam parados. Eles estavam atônitos, olhando para a ascensão de Jesus. Só queriam receber as coisas boas, os deleites do Espírito, mas não queriam trabalhar, não queriam ir adiante na obra, irmãos. E Deus quer que nós venhamos a ser homens e mulheres que vão adiante da obra. Amém? Que evangelizam, que convidam pessoas para ir na igreja, que evangelizam a sua casa. A minha casa para Jesus, em primeiro lugar, a minha casa. Amém, irmãos? Porque não é normal que os nossos parentes, nossos queridos, não queiram vir à igreja, ou queiram estar no mundo. O mundo está aí, cheio de atividades e programas. Mas eu já cumpri o meu papel. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Às vezes, irmãos, nós não queremos sair da zona de conforto. Nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que intimar as pessoas à nossa volta. Nós temos que desafiar as pessoas, porque as pessoas às vezes acham bonito a Páscoa, acham bonito o Natal, culto de Natal, onde vem mais gente, Páscoa, essas datas religiosas, irmãos. Nós não somos uma igreja de religiosos, amém? Nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Nós somos aqueles homens e mulheres que Deus chamou para anunciar a obra dele. Amém, irmãos? Nós não somos a igreja que paga. Não, a nossa igreja paga.
paga o pastor, paga a água, a luz, eu pago e vocês fazem a obra. Não é assim, irmãos. Ninguém paga, a gente devolve para Deus aquilo que é dele. O dízimo é do Senhor, não tem conversa. Pode falar o que quiser, pega a Bíblia e rasga, o dízimo é do Senhor. E aí começam princípios em que nós, muitas vezes, não queremos mudar o rumo da nossa vida. Eu quero louvar, eu quero cantar, mas então, Deus está nos chamando, irmãos, a nós sermos homens e mulheres que saem da zona de conforto, em todas as áreas. O detalhe mais interessante é que quando os discípulos parecem estar perplexos, olhando para o céu, os dois varões recordam a promessa da volta de Jesus. Às vezes tem que aparecer um varão, né? Tem que aparecer algo sobrenatural para mexer com a gente, para que a gente possa voltar ao caminho. Amém, irmãos? Os discípulos estavam extasiados, né? Olha, que maravilha! Jesus subiu numa nuvem e ele evaporou nos nossos olhos. Que legal! Opa, voltem, caem na realidade, porque se vocês não voltarem para Jerusalém, se vocês não se unirem com os demais apóstolos, o reino de Deus não vai avançar. Então nós precisamos, irmãos, ter a ação do Espírito Santo na nossa vida. Os varões, os anjos do Senhor recordam a promessa da volta, que eles devem retornar. Os varões, que são os anjos, não prometem aos apóstolos que eles irão para o céu. Aí a gente vem para o céu. Pastor, o dia que eu morrer, eu quero que cante o hino tal. Metodista da velha guarda é assim, né, irmãos? Cada metodista tem o seu hino, né? Que bom! Então, irmãos, mas o que eu tenho feito? As pessoas querem ser eternizar, irmãos. Nós somos pó, e para o pó nós vamos voltar. Agora eu gosto ali no versículo 8, irmãos, da palavra mas. Tipo assim, pare de olhar para cima, pare de querer apenas as coisas lá que não estão reservadas ainda para vocês, mas busquem agora o Espírito Santo. Amém, irmãos? Busca o Espírito Santo. Mas eu já guardei, eu já reservei. Está tudo programado, pastor. Você está olhando apenas para as coisas do celeste por vir. A nossa visão tem que ser visão missionária. Amém, irmãos? De alcançar pessoas, alcançar familiares, alcançar amigos, colegas de trabalho. Esta deve ser a nossa missão, irmãos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, não tem idade, irmãos. Nós não nos acordamos mais. Nós temos sede de Deus. Nós temos sede de ter uma vida correta, uma vida transformada, uma vida renovada. Eu tenho sede de estar na igreja, eu tenho sede de participar do ministério, eu tenho sede de pregar, eu tenho sede de trazer um irmão para a igreja. Você tem essa sede? Amém. Você tem essa sede? Se não tem, busque a Deus, ore, porque o tempo, irmãos,
O tempo está se aproximando. O tempo do fim está chegando. E nós precisamos levar a palavra, irmãos, a outras pessoas. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo, da terra. Isso é tarefa de vocês. Vocês não pagam outros para fazer tarefa que vocês devem fazer. Amém, irmãos? Ao pastor. É tarefa da igreja, irmãos. Todo aquele que foi salvo, foi batizado, fez a sua profissão de fé, tem como obrigação testemunhar Jesus Cristo a outras pessoas. Amém, irmãos? Se colocar ao trabalho, se colocar à disposição para abrir trabalho na sua casa, no outro bairro, no outro lugar. Então a importância, irmãos, nós não ficarmos olhando apenas o celeste por vir. Jesus disse: a seara é grande. Hoje tem uma voltinha aqui do lado, né? Estava acontecendo ali no ginásio, uma atividade do município. Uma quantidade imensa de pessoas. Pessoas que vêm dos 4 cantos do Cruzal. Estavam ali. Eu fiquei pensando, olha só, uma barulheira, né? E um dos sinais deste mundo aqui, irmãos, é que as pessoas, a sociedade atual, ela não sabe apreciar as coisas boas. Eles pegam aquilo que é mais ruim, aquilo que é mais barulhento, aquilo que é mais estrondoso, aquilo que traz ruído na comunicação, na música, traz a parafernália pior que tem, para colocar em público. Quem é músico, quem tem um ouvido bom, quem gosta das coisas certinhas, percebe que esse mundo está indo de mal a pior, irmãos. A começar pelo gênero, né, de música, que é uma vergonha, é um horror. Agora, um rapaz do YouTube, que eu nem sabia quem é, agora todo mundo sabendo quem ele é, que é o de Felca, né? Quem é que não ouviu falar no Felca aí? Quem ouviu falar no Felca? Levanta a mão. Olha aí, né? Então, o pessoal mais novo, que acessa o YouTube, acessa os meios de comunicação, um rapaz, jovem ainda, disse que os meios de comunicação estão disseminando, né, a adultização de crianças. Vamos dizer outra palavra. Que as crianças estão sendo seduzidas pelo tipo de música, pelo tipo de atividade que elas fazem. Adultização ou erotização de crianças. E aí resolveram apressar as leis aí em Brasília para que não coloque mais crianças sendo, vamos falar assim, usadas para ganhar curtida, YouTube, não sei o que mais lá. Mas antes ninguém se preocupava com isso. Mas agora está todo mundo se preocupando com isso, né, irmãos? Já faz muitos anos que a coisa está feia, né, irmãos? Pelo menos uns 20 anos. Mas por que só agora que a sociedade parou para pensar nisso? Será que ele não vinha pensando antes na erotização de crianças, adolescentes? Que sociedade estamos vivendo, irmãos? Então, quando nós paramos para observar que estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, evangelizar as pessoas,
se não há quem pregue. Estava ali no ginásio, agora nessa tarde, eu acho que tinha 40 baterias lá, dentro do ginásio, lá batendo, meu Deus do céu, 30, 40 baterias, não sei, né? E jóia, tranquilo, nada contra, né? Mas tem quem goste, né? Tem quem acha que é legal, tem quem não acha que é legal também, né? Então, irmãos, nós precisamos, como igreja, olhar para o campo. O campo pode ser meu trabalho, pode ser meus colegas, pode ser as pessoas com as quais eu me relaciono, e ver que o campo está branco, a colheita está aí. Eu estou disposta a convidar alguém para vir na igreja que eu congrego. O pastor pode fazer uma campanha de 3 dias, sexta, sábado e domingo aqui na central, entregar os convites para os irmãos vão orar e vão pensar em quem é que vão convidar para vir na igreja, e os irmãos virão todos os 3 dias. O pastor pode confiar na igreja. Você vai jejuar pelas pessoas, você vai receber o nome lá, você vai visitar as pessoas durante um mês antes da campanha. É assim que a igreja avança, irmãos. Amém? Amém ou misericórdia, irmãos? Ah, pastor, se você está amarrado, está preso, tem alguma coisa segurando. E aí a gente tem que orar. Ah, mas eu não consigo. Se tu não consegue, tem algo errado. Ô pastor, é sério, irmãos? Não pensa que o inimigo não amarra, porque ele amarra. Ah, meu filho, não quer dizer nada que você vem na igreja. Irmãos, eu tive muitas experiências de libertação. É verdade. Um repasso assim, né? Entrou uma mulher, dá um banco, né? Estava lá no último banco. E aí começou a se mexer no banco, né? E nós estávamos tanta oração na igreja, e só levantou a mão assim, ó. A mulher estava lá, tipo a caveirinha lá. A mulher, pum, caiu lá atrás. Então, nós temos que nos libertar. E isso só o Espírito Santo vai fazer, irmãos. Ah, pastor, é sério? É sério, irmãos. Pessoas endemoniadas, pessoas que às vezes causam problemas e não querem entregar para Jesus, irmãos. É uma dureza, uma religiosidade daquelas terríveis. Religião não salva ninguém. Os discípulos aqui estavam na religião, estavam olhando apenas para os feitos de Jesus. Muitas vezes tem gente que vai de igreja em igreja buscar cura, buscar libertação. Tem gente que vive de igreja em igreja, mas não evangeliza uma alma, irmãos. Vai tudo que é campanha, né? Mas não evangeliza ninguém, não convida ninguém para vir na igreja. E nós temos que convidar as pessoas para vir à igreja, irmãos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quem aqui é testemunha de Jesus? Não precisa só uma mídia então, né? Quem aqui é testemunha de Jesus? Amém. Por quê? Porque tem os testemunhas de Jeová, né? Os testemunhas de Jeová estavam na praça, dando a garrafa, né? Com sol, com chuva, de terninho lá, né? Hoje posso ver de terno, tá, irmãos? Até recebi alguns elogios hoje. Olha só que eu tenho terno, irmãos, hoje, porque minhas calças não falavam, né? De vez em quando eu uso terno também.
não tem problema, né? Mas Deus nos chama, irmãos, a nós sermos testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que viu algo, que experimentou algo e pode falar. Amém, irmãos? O Rogério foi chamado de ser testemunha. Ele viu algo, ele pode falar sobre algo. No meio do direito, né, irmãos? E no meio da igreja, nós temos testemunhas do que Jesus fez, ou nós temos agentes 007? Lembra do agente 007, irmãos? Hã? Alguém secreto. Eu sou agente de Jesus, eu sou agente secreto, ninguém precisa saber. Só sei que domingo eu pego meu carrinho, ou eu pego meu ônibus, a minha bicicleta, vou até a igreja, e da igreja eu volto para casa. Ninguém sabe que eu sou de Jesus, nem a minha mulher, misericórdia, Deus, nem meus filhos, misericórdia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu não posso, Senhor, sozinho eu não posso. Você não pode sozinho testemunhar, mas pelo poder do Espírito Santo você pode. Amém, irmãos? O Espírito Santo é quem nos convence, irmãos. O pastor pode falar aqui, vier trabalhota, fazer muita coisa. Eu não vou convencer vocês a buscarem mais a Deus, a buscar uma experiência com Deus, a jejuar, a vir uma vigília, a passar horas orando. Até podemos fazer, mas quem convence é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. É uma entrega, irmãos. Eu me entrego totalmente a Cristo. Versículo 9: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Está tão bonita a igreja, está pintada. Olha, as luzes estão legais, está mais luz na igreja, está mais claro. Trocaram os bancos da igreja para botar o cadeira estofada. Olha, entraram um tapete vermelho no meio. Aumentaram o altar da igreja aqui. Botaram um telão, tiraram a cruz, botaram um telão grandão lá. Mas não é isso, irmãos. Olha, tem um coral com 50 vozes, mas não é isso, irmãos. Ah, mas tem um grupo de mulheres com 100 mulheres. Que bom, né? Mas não é isso. Deus está pedindo que nós venhamos a sair ao encontro de outras pessoas. Amém, irmãos? Os discípulos estavam extasiados, estavam ali olhando para aquele negócio magnífico, Jesus glorificado, com o corpo transformado. Imagina, irmão, a experiência que eles tiveram. Eles tiveram acesso ao Jesus glorificado, um corpo transformado. Ele assumiu aquilo que Deus havia preparado para ele. Ele entrava pelas paredes, saía pelas paredes. Você quer ter um corpo transformado? Que nem a ciência, nem a química, nem a física pode explicar. Nós teremos, irmãos, irmãs, um corpo transformado. Amém. Um dia, aqueles que estiverem no Senhor, o Senhor vai tocar a trombeta e irão para as bodas do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém. E aqueles que estiverem
Jesus terão um corpo transformado. Os mortos ressuscitarão da terra, as almas. O mar dará aqueles que morreram no mar, as almas. Tudo isso, irmãos, é algo sobrenatural. As pessoas acreditam em voador, acreditam em extraterrestre, mas como duvidam da ressurreição de Jesus? Como duvidam do reino dos céus? Como duvidam do corpo espiritual que nós teremos? Amém, irmãos? Nós teremos um corpo transformado. O que você vê aqui nesse mundo nem se compara àquilo que Deus preparou para nós. Amém, irmãos? Nada se compara àquilo que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. Então é importante nós pregarmos, é importante nós falarmos esta verdade. As pessoas precisam saber a verdade, irmãos. O mundo está cheio de fake news, está cheio de mentira. E uma das maiores mentiras, das maiores fake news, é de que você morreu e acabou. Morreu não acabou. Morreu, ou você vai para o lugar de sofrimento eterno, ou você vai para o lugar de salvação eterna. Não tem meio termo. Não tem meio termo, irmãos. O mundo tenta deixar o caminho florido, bonito, mas não tem meio termo. Nós não podemos brincar com a nossa salvação, nem daqueles que nós amamos. Por isso a urgência da palavra de Deus, irmãos. Versículo 11: e lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Às vezes nós estamos olhando para o prédio, estamos olhando para o inário da igreja, para os bancos da igreja, para o altar da igreja. Estamos olhando para as coisas materiais, mas Deus quer que nós venhamos olhar para as pessoas. Amém, irmãos? Para o teu colega de trabalho, para o teu colega de universidade, de faculdade, de escola. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres que estamos olhando para essas pessoas. Varões, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi ao céu, virá do modo como viste subir. Mas antes que ele venha, a igreja, que somos nós, somos chamados a ir aos quatro cantos da terra. Amém, irmãos? Aos quatro cantos do mundo. Eu estava vendo um testemunho no YouTube da igreja que se reúne nas casas, na China. Como o Evangelho chegou na China. Hoje, a igreja da China é a maior igreja do mundo. Eles não têm liberdade para abrir templos. A maioria deles se reúne em casas. E eles crescem milhões todos os anos. Você sabe que a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Eles têm cerca de 100 milhões de cristãos. 10%, né? E eles estão fazendo uma campanha entre eles para levantar 100 mil missionários chineses, porque eles querem chegar em todo o território chinês. Em todo o território chinês. Eu não sei quantos Brasil cabem na China.
China, vai, irmãos? Que caiba dois, pelo menos. A China é gigantesca. E eles estão levantando missionários, homens e mulheres, que não tenham nada, que não queiram nada, a não ser evangelizar e dar a própria vida pela vida de outras pessoas, para que elas sejam salvas. E eu me pergunto, o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos confortáveis. Esses dias uma pessoa, cria um culto exclusivo. Eu disse, olha, me perdoe, eu não posso dar essa exclusividade, né? Às vezes as pessoas não entendem o que é o reino de Deus, não entendem que a necessidade, a urgência da palavra. Nós não podemos perder tempo, irmãos, olhando para o alto. Os discípulos aqui estavam olhando para o alto. Deus teve que enviar 2 anjos, senão estariam lá até agora, parados lá, e não teriam voltado para Jerusalém, não teriam recebido o Espírito Santo, e não teriam ido avante na missão da igreja, irmãos. Então é importante, querida igreja, nós sabemos do nosso chamado, nós somos as testemunhas do Senhor. Não vamos ficar olhando para as alturas, para o alto, porque nós sabemos que Deus nos deu uma missão, e essa missão nenhum anjo vai fazer, irmãos. Essa missão é minha e é tua. Amém, irmãos? Amém. Essa é a missão que Deus deu para nós. Os discípulos deviam ir para Jerusalém, onde Jesus mandou que eles esperassem a dádiva do Espírito Santo, e de Jerusalém deveriam seguir, sendo testemunhas até os confins da terra. Há entre a igreja a tendência de ficar olhando para o céu e desinteressar-se pela terra. Eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero o céu. Como é que está a minha vida aqui, nesse mundo físico, aqui agora? Eu tenho evangelizado, eu tenho falado com Jesus com as pessoas, eu tenho feito um discipulado. Mas não é para mim, pastor, eu só quero receber. Aqui nessa igreja, irmãos, a gente vai trabalhar, nós vamos arregaçar as mangas em busca de vidas. Amém? Amém. De vidas, de pessoas que precisam conhecer a verdade. Finalizando, uma pergunta: alguma vez você foi tentado a ficar olhando para o céu, procurando saber onde está Jesus, e esquecendo-se da terra, onde devemos ser obedientes ao seu íntimo? Pense acerca dessa tentação de ficar apenas olhando para o céu e não aqui para a terra, onde é o nosso trabalho, onde nós devemos frutificar, irmãos. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Pedir uma roupa, seja tocando louvor nessa noite, né, irmãos? Enquanto meditamos na palavra do Senhor. Quinta-feira, vamos ter nossa reunião da CLã, às 19h30. Quinta-feira, 19h30, reunião da CLã, para nós conversarmos um pouquinho sobre a missão da igreja. E aí, no mês de setembro, queremos fazer uma campanha evangelística. Aleluia! Uma campanha evangelística nas congregações. E aí, mais adiante, aqui na central também. Aí nós vamos nos reunir para conversarmos e nos articular em uma campanha evangelística. Sábado que vem, irmãos, vou lançar um desafio aqui. Sábado que vem,
10 da manhã, e depois almoçar junto aqui com o pastor, a família, né? Aqui na cozinha da igreja, quer fazer alguma coisa, né? Nós vamos das 10 até a hora que nos mandar. Nós vamos abrir a porta do templo ali na frente, né? Se não chover, né? Agora não chove, não sei, né? E nós vamos estar evangelizando, irmãos. No primeiro momento, meio tímido assim, mas com fé e coração, né? Entregando Bíblias. Eu tenho aí quase 100 novos testamentos, né? Depois você vai passando ali guardado na caixa. E aí convidar a juventude que está conosco, a partir das 10 horas da manhã, nos está orando, né? Irmãos e irmãs, toda a equipe convidada a vir. Depois vamos fazer um carreteiro ali, bem gostoso, de charque, né? Uma saladinha verde. E à tarde vamos estar ali, aqui pela vida da igreja, evangelizando, irmãos. Então queremos convidar todos os irmãos e irmãs que tiverem, quiserem estar conosco aí, já estão convidados e convocados. Amém? Amém. Vamos. Senhor Jesus, já eu quero ser igual. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Santo da cidade de Cruzalta, Pai. Que no nome de Jesus, usa teu filho, usa tua filha, da sabedoria, da instrumentalização, ó Pai, para que possam, ó Deus, ser instrumentos nas tuas mãos, Senhor, para levar a tua palavra, levar o teu evangelho aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, à sua parentela, Senhor, que sejam usados por ti, ó Pai. Usa cada um conforme o teu querer, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E que a graça do Senhor nosso Deus, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, te acompanhe, Pai, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus.